Ok, pessoal, então agora estarei aqui continuando o nosso assunto, o Deus que pelejará por vós. Então, eu falei sobre o primeiro comentário, agora eu quero comentar o segundo assunto, que fala que a peleja é de Deus. Então, eu quero, ou seja, Deus a peleja é de Deus, né? Então, que Deus que peleja por nós. Então, eu quero fazer um comentário no segundo, que diz: a peleja é de Deus. Então, é isso aí. O versículo que é tomado por base é o mesmo versículo que está no Êxodo 14, versículo 14. E estaremos agora fazendo esse comentário sobre a peleja é de Deus. Então, continuamos o nosso assunto aqui. O nosso Deus é um fogo que consome e destrói os nossos adversários. Olha aqui o que a Bíblia ela agora nos fala. O nosso Deus é um Deus que consome. E ele devora, ou seja, ele destrói o nosso adversário. O nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui essa palavra, quando está dizendo que o nosso Deus é um Deus que consome, significa que o nosso Deus é um Deus de fogo, é um Deus consumidor. E aqui está falando quando se trata que o nosso Deus, ele é quem peleja, como o assunto que está sendo falado sobre peleja, né? Então ele é o Deus que destrói os nossos adversários. Deus é o Deus que destrói os nossos inimigos. Deus é aquele que faz tudo para que o homem possa continuar de cabeça erguida, entendendo que o nosso Deus é maior, o nosso Deus é mais grande, o nosso Deus é superior, o nosso Deus é supremo, o nosso Deus está acima de todos os deuses das nações, dos povos. Okay? Então aqui a Bíblia ela está falando que o nosso Deus, ele destrói todos os nossos adversários, porque a peleja é de Deus. Então a peleja é de Deus, e Deus é quem peleja por nós, por a sua igreja. Por isso é que nós encontramos a palavra de Deus falando para nós quando se trata de que aquele fogo que consome, ou fogo consumidor, ou fogo que destrói, certo? Ou fogo que queima, é o nosso Deus trabalhando em prol, nesse sentido aqui, que está falando a Bíblia, está falando no sentido de que Deus, ele destrói aqueles que é contra a sua igreja, o inimigo da igreja. E quem que é o inimigo principal da igreja? O inimigo principal da igreja, todos sabem quem ele é. É o nosso adversário, é o inimigo de Deus e dos homens. E ele usa os próprios homens, que são homens que diz que faz a lei e que são homens que não conhecem a verdade, todo tipo de homem. Não estou falando o nome de ninguém, não estou apontando quem é, mas é homem. Dele que seja homem, o primeiro inimigo de Deus é o inimigo que é contra Deus e contra a criação de Deus, e ele entra nos homens que não conhecem a Deus para querer impedir a obra de Deus. Entendeu? Então eu quero ler aqui o versículo para confirmar a palavra que nós estamos falando sobre que Deus, ele destrói os nossos adversários. Então no Deuteronômio capítulo 9, e o versículo de número 3, a palavra de Deus, ela vai falar assim: sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa adiante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará diante de ti. Está vendo aí? De ti. E tu lançará fora cedo, os desafiará, como o Senhor te tem falado. Está vendo aqui? Então, a palavra de Deus está confirmando para nós que o Senhor é quem faz isso acontecer. E que o Senhor, ele tira diante de nós
ele afasta diante de nós os nossos adversários. Porque ele, a Bíblia está falando que ele é um fogo consumidor. Um fogo que consome. E ninguém consegue ficar diante do fogo. Nós sabemos que o fogo natural ele tem todas as suas utilidades, toda a sua força para queimar. Em todos os sentidos que o fogo natural que o homem usa na terra, em todos os sentidos, ele tem a sua força, o seu poder de queimagem. Queima tudo. O fogo queima tudo. Certo? Então o nosso Deus, que é o Deus de fogo, ele consome os nossos adversários. Ele arranca diante de nós os nossos adversários. Ele destrói diante de nós os nossos adversários. Todos aqueles que querem o nosso mal. Todos aqueles que não querem que a obra de Deus cresça, que a obra de Deus ela prevaleça. Mas Jesus disse uma palavra para Pedro dizendo que a porta do inferno não ela ia prevalecer sobre a igreja. A igreja sempre sofreu perseguição, mas a Bíblia nos mostra que Jesus, ele diz que não pode então suportar, porque Jesus é o dono da igreja. Então aqui a Bíblia ela nos mostra que Deus, por ser um Deus de fogo, por ser um Deus que consome, ele lança diante de nós, ele tira diante de nós, ele destrói os nossos adversários. Aqui a palavra de Deus nos mostrando quando se trata de que Deus é o Deus da peleja. O nosso Deus é quem vai na frente. Veja bem, olha aqui, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as troncas de ferro. Olha aqui a palavra de Deus, ela agora continua mostrando para nós o seguinte, que o nosso Deus realmente, ele vai na nossa frente, endireitando nossos caminhos, os caminhos que é tortuoso, ele vai endireitando, ele vai quebrando as portas de bronze, as portas de ferro, ele vai destruindo, porque ele é o Deus do impossível. Aquilo que nós não conseguimos, ele faz. Bem, então, sendo assim, a palavra de Deus ela mostra para nós que nosso Deus, ele é aquele que está na nossa frente e ele é quem peleja pela igreja. A igreja, ela tem esse privilégio de que o nosso Deus, ele quebra as portas de bronze, portas de ferro, ele endireita os caminhos tortuosos, tá bom? Isso é o que a palavra de Deus, ela fala para nós, que o nosso Deus, ele é grande. Pois bem, então nós iremos agora tomar por base aqui um versículo que está em Isaías 45:2. Vamos ver o que a palavra de Deus está falando aqui. Isaías 55:2, que é o que nós estamos comentando quando se trata desse assunto. Porque a palavra, ela é quem mostra para nós o que Deus é. Então veja bem, 45:2 do profeta Isaías, a palavra de Deus, ela está falando assim: eu irei diante de ti. Está vendo aí novamente, está falando a palavra que Deus irá diante de ti, ou seja, diante de nós, diante da igreja. Ele é o Deus da igreja, ó. Eu irei diante de ti, veja, e endireitarei o caminho tortuoso, ó, novamente o caminho tortuoso, ó. Quebrarei as portas de bronze e destruirei os ferrolhos de ferro. Está vendo? Então, é o que a palavra está falando quando se trata que o nosso Deus é Ele quem peleja pela igreja. Ok? Então, a palavra ela é bem específica, ela não deixa dúvida. Nós não temos palavra. Eu já disse em outros vídeos que a palavra não é nossa, que a palavra não é do homem, mas a palavra ela é de Deus. Pela palavra que é de Deus, que o que Deus fez nos tempos bíblicos, nos tempos passados, na primeira aliança, nós vemos pela palavra. Conhecemos Deus pela palavra, entendemos pela palavra, aceitamos pela palavra,
onde o Espírito Santo trabalha através da palavra, porque a palavra ela é inspirada pelo mesmo Espírito Santo. Então, quando nós ouvimos a palavra, que é inspirada pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo que inspirou a palavra, então ele trabalha no nosso coração através da que nós ouvimos a palavra. Bem, então, sendo assim, a palavra de Deus está falando o seguinte, que o nosso Deus, ele aqui está falando a palavra, que ele vai na frente da igreja. Ele sempre foi na frente do povo. O povo de Israel, quando a Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que Deus ia na frente do povo, guiando o povo. E a Bíblia diz assim, que no deserto, porque todos sabem, já falei isso em vídeo, vou falar mais uma vez, que no deserto o sol é muito quente, porque no deserto praticamente só tem areia. Então, existe lugar no deserto que tem água, algum lugar. Existe lugar que é mostrado como deserto que tem água, mas tem lugar no deserto que não tem. A água que passa debaixo do rochedo, meio escondido, mas a gente tem lugar no deserto que tem água. Não é em todos os lugares, mas tem lugar que tem. Mas aqui, a vezes, está no pleno deserto. E por causa do calor, que dá quase 60 graus, então a Bíblia diz que Deus colocou de dia uma coluna de nuvem. E a coluna de nuvem, ela servia para quê? Para cobertura do povo. E Deus disse para o povo, não anda na frente da nuvem e nem atrás da nuvem. Anda embaixo da nuvem. E à noite a Bíblia diz que tinha o anjo na coluna de fogo. E a Bíblia diz que essa coluna de fogo, que o anjo ia guiando o povo pelo deserto para caminhar de dia e de noite sem parar. Então, de noite, a coluna de fogo, ela servia para duas coisas. Para clarear a estrada, para dar luz para eles andar e para aquecer do frio. Então, Deus sempre esteve diante do povo, para livrar o povo, para guardar o povo, para guiar o povo, para que o povo entenda que Ele é o seu Deus. Entendeu? Então Deus sempre fez isso para o povo. É uma pena que as pessoas não entendem, é uma pena que os homens são duros a servir, não entendem aquilo que era para entender melhor. Eu não sei se é porque falta alguém para explicá-lo, mas nós vemos uns dias, como eu disse na primeira aliança e agora na segunda aliança, Jesus veio. E tudo que Jesus fez, está escrito, está aqui na Bíblia o que Jesus fez. E tem mais, a Bíblia diz que tudo que Jesus fez não foi escrito um pouco, porque se fosse escrever tudo que Jesus fez, não tinha como se escrever para deixar diante da Bíblia. É muita coisa. Então Jesus fez aquilo que era para ser feito, para ser o básico necessário, para que nós ouvisse e crescemos e acreditamos pela palavra, que eu já falei que a fé ela é do invisível, que ela não é palpável. Entendeu? Então, ele veio para isso. Então aqui a Bíblia ela está nos mostrando, quando se trata de que Deus é o Deus da peleja, que Ele vai diante de nós, e que Ele quebra todas as barreiras, todos os obstáculos, entendeu? Está falando que Ele quebra as portas de bronze, de ferro, endireita os caminhos tortuosos, e expulsa diante de nós aquilo que é o nosso empecilho. Agora nós iremos para mais um versículo. Vejamos agora o que a palavra de Deus vai falar aqui. Ó. A nossa vitória são sempre obtida por intermédio de Jesus Cristo. Veja bem, que a Bíblia está falando para nós. A nossa vitória, ela é sempre obtida, ou seja, sempre conquistada por Jesus Cristo. Tá bom? Então o que a Bíblia diz? Que a nossa vitória, ela está em Cristo. Se é por Cristo a nossa vitória, então nós temos que estar firmado em Cristo. Jesus é aquele que nos sustenta, que nos ampara, que nos ajuda a entender e caminhar como pela fé. Entendeu? Então, aqui a palavra está dizendo que a nossa vitória, ela é somente conquistada. Nós vamos conquistar nossas vitórias, alcançar nossas vitórias, obter as nossas vitórias somente por Jesus Cristo. Jesus, Ele é a vitória da igreja. Ou seja, a igreja só obtém vitória em Jesus. Ele é o que traz para nós a vitória verdadeira. Entendendo que a nossa vitória, está vendo que a Bíblia está falando? Só é sempre obtida por Jesus Cristo. Então Jesus, Ele é a vitória real, verdadeira, magnífica, sublime da igreja.
É Ele quem dá vitória para nossas vidas. É Ele quem faz tudo aquilo que nós precisamos obter. Então a nossa vitória está em Jesus, pois Ele é o nosso Deus. Nós iremos para um versículo da palavra de Deus, 1 Coríntios 15 e 57. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus, porque ela é aquilo que eu já disse. A Bíblia, ela é a bússola, é o nosso guia para entender o que está escrito. 15 e 57, a palavra de Deus está falando assim. Olha aí, ó. A graça, mas a graça de Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça de Deus, ela dá vitória para nós por quem? Por Jesus. É o que a palavra de Deus, ela está falando assim. Entendeu? Ela está falando que a vitória nossa, ela vem por Cristo. Mas graça a Deus, está falando na Bíblia, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu dou graça a Deus por Jesus. Jesus veio porque Deus Pai mandou Deus Filho. E Deus Filho assumiu uma posição e que ninguém poderia assumir. Então, Deus Pai, Ele deu o Deus Filho para que Ele fizesse aquilo que os homens nenhum conseguia fazer. Jamais alguém conseguia fazer o que Jesus fez. Por isso, Deus Pai deu o Deus Filho. E quando Deus Filho fez tudo aquilo que era para ser concluído aqui, como sendo Ele aquele que veio para fazer essa obra, Ele chegou o momento que Ele ia embora, Ele disse: agora eu irei rogar ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. E esse Consolador, Ele se chama o Espírito Santo da Verdade. Entendeu? Então, Deus Pai deu Deus Filho veio e fez uma grande obra, aí o Deus Filho voltou e ficou o Deus Espírito Santo para fazer a obra no coração dos homens. Então, Deus Pai deu Deus Filho veio e fez a obra, e Deus Filho voltou, e Deus Espírito Santo continua aqui para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, e nos dar força para nós crer em Deus Pai e crer em Deus Filho. Certo? Então é o que nós achamos pela palavra, porque a vitória ela só vem através de Jesus, e isso aconteceu para que nós pudéssemos ser salvos. Então é o que a palavra de Deus ela nos está mostrando aqui. Pois bem, então é o que a Bíblia diz. Nós iremos continuar aqui. Vejamos, já estou indo para a conclusão do nosso assunto, tá bom? Veja bem, Deus nunca nos desamparará e jamais nos deixará sozinho. Na batalha, Ele sempre pelejará por nós. Viu o que a Bíblia está falando? Nós iremos tomar por base 2 versículos aqui, a carta. Eu uma vez fui fazer uma leitura na igreja e eu falei assim: nós iremos fazer a leitura na carta ao autor desconhecido. E teve uma pessoa que ele entendeu, mas ele achou que as outras demais não. E ele comentou sobre esse assunto. Então, o autor desconhecido que a Bíblia está falando, então nós iremos agora para ela. É a carta aos Hebreus. Ela é considerada como a carta do autor desconhecido. Por quê? Porque não foi revelado a pessoa que Deus usou para que fosse escreveu isso daqui. Então, chamado de autor desconhecido, como existe outros livros da Primeira Aliança que é também chamado de anônimo, porque não está revelado a pessoa que Deus usou para que escrevesse. Você está entendendo o que está ouvindo? Então é isso. É isso que se chama autor desconhecido. Quando você lê isso, é porque não foi revelado a pessoa que Deus usou para que fosse escrito. 13, e o versículo de número 5 e 6. Seja o vosso costume, sem avareza, contentando vós com tudo o que tendes, porque ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. Veja bem, está vendo aí? Continua falando que Deus não desampara a sua igreja. O versículo que você disse, assim como confiança usamos dizer,
O Senhor é o meu ajudador, e não temerei que me possa fazer o homem. Entendeu? O Senhor é o meu ajudador. Não posso temer os homens. O Senhor é quem me sustenta, é Ele quem me ampara, é Ele quem me segura, é Ele quem me faz andar. Não posso temer os homens. É o que a palavra de Deus ela está nos revelando. Agora que, quando se trata de que nunca nos deixa sozinho o Senhor não deixa nós sozinhos, Ele está na batalha sempre pelejando por nós, é o que está a palavra de Deus falando. Agora, para nós concluir o nosso assunto, quero ler mais um versículo da palavra de Deus, que está no livro da Revelação. Agora nós iremos para outro livro que é chamado também de livro da Revelação, que ele é o livro do Apocalipse, porque significa, a palavra Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo a João, teu servo, a qual todos sabem que Deus revelou algo magnífico para o apóstolo João. Então ele é também chamado de livro da Revelação, que traduzido significa Apocalipse. Então nós iremos agora para o versículo do capítulo 17 de Apocalipse, o versículo 14. Está falando assim a palavra de Deus. 17 e o verso 14. Este combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro o vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamado eleitos e fiéis. Ouviu o que a palavra de Deus fala? Essas palavras, elas são revelação de Jesus, o nosso Cristo. Então, Jesus, ele se traduz também como o Cordeiro. Eu já tenho dito em outras palavras, que a palavra, quando a Bíblia se trata do Cordeiro, não é que Jesus é um Cordeiro literalmente. Jesus nunca foi um Cordeiro literalmente. Jesus, ele é Deus. Todos sabem, já disse isso também no meu vídeo, que ele passou pelo processo humano, e ele em si, por passar pelo processo que eu já disse, que ninguém poderia passar, fazer o que ele fez, ninguém conseguiria fazer. Então a Bíblia, ela revela para nós, ela nos traz um tipo de um cordeiro. Tipo esse de um cordeiro. Porque o cordeiro, ele é simples, existe simplicidade no cordeiro, e o cordeiro não sabe se defender. Entendeu? Por isso que existe o pastor de ovelha, porque qualquer animal, até um cão pequeno, um cachorro que pega animais, um lobo, qualquer um gato grande que pega animais, ele pode pegar um cordeiro, ovelha. Então por isso que a ovelha tem pastor para proteger a ovelha. Ela não sabe se defender, ela se assusta e só sabe correr um pouquinho e não tem defesa, porque o cordeiro não tem defesa. Então, como o cordeiro não tem defesa e precisaria passar pelo processo, e Jesus trouxe essa qualidade de mansidão, então a Bíblia revela Jesus como um cordeiro. Ou seja, não é que ele é um cordeiro, ele traz uma tipologia de um cordeiro, porque o cordeiro, inclusive a Bíblia fala que ele foi para o matadouro como um cordeiro mudo e não abriu a sua boca. Quando vai matar o cordeiro, segundo os homens, diz que ele chora, mas não tem nenhuma atitude. Ele morre calado. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus também, que traz a tipologia de um cordeiro, ele também morreu como um cordeiro mudo na cruz por nós. Por isso, ele não é um cordeiro, mas ele traz uma tipologia de um cordeiro, simplicidade, e ele não se defendeu. Jesus não se defendeu em nada, ele se entregou por nós, certo? Então Jesus morreu porque ele se entregou para nos salvar. Então ele traz a tipologia do cordeiro. E quando está falando aqui sobre o cordeiro nesse versículo, está falando que o cordeiro, que é o cordeiro vencedor. Então é o que a palavra de Deus está falando para nós. Você está entendendo? Que Jesus, ele deu a vida por nós. E está falando aqui que todos os fiéis, ele está junto com Jesus, porque Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Cordeiro vencedor, aquele que venceu. Ou seja, ele morreu na cruz para vencer por nós. Ele morreu para isso. Não precisava morrer? Não, porque Jesus, ele pagou o preço por nós. Então,
o pecado estava sobre nós e por isso precisava de alguém que não tinha pecado para morrer pelo pecador. Entendeu? Então, como ele é santo e não tinha pecado, e Deus queria resgatar a raça humana, Deus deu Jesus sem pecado para perdoar o nosso pecado. Então Jesus é Deus, é santo, e ele perdoa o pecado do pecador, se o pecador arrepender e vir para ele, tá bom? É isso que a Bíblia está falando, e a Bíblia diz aqui que ele é o Senhor do Senhor, Rei do Rei, e ele venceu para que nós também podemos vencer. Então, a peleja não é nossa, mas é de Deus. Calai-vos e o Senhor pelejará por vós. Pois bem, é isso que eu queria comentar nessa manhã. Você que vai ouvir esse vídeo, compartilha esse vídeo aí, inscreve nesse canal, dá like aí, para que as pessoas também possam ouvir essa palavra, tá bom? E você que vai ouvir, eu agradeço por a sua colaboração a evangelizar as nações.